A influência europeia no Maranhão ainda pode ser vista nos dias de hoje pela presença das edificações urbanísticas nos casarões presente no centro histórico da capital São Luís. Casarões e azulejos portugueses são marcas registradas da capital maranhense. No século XIX, essa relação era muito forte e teve reflexo na história política do Estado. É que o grito de independência de 7 de setembro de 1822 só ecoou por aqui quase um ano depois. Em razão do intenso tráfico marítimo com a metrópole, as elites pecuaristas e agrícolas maranhenses estavam muito ligadas a Portugal. Inclusive, os filhos das famílias ricas estudavam em Lisboa. Tudo isso por conta da proximidade geográfica, e isso demorou para o Maranhão aderir à independência do Brasil. Somente no dia 28 de julho de 1823, o Maranhão aderiu à independência do Brasil, ocorrida no dia 7 de setembro do ano anterior. O Maranhão foi um dos últimos estados a aderir à independência do país em relação a Portugal, quase um ano depois do anúncio de Dom Pedro I. O termo oficial da adesão do Maranhão à independência do país foi assinada no dia 7 de agosto de 1823, na cidade de Caxias, distante 368 quilômetros de São Luís. A elite do Maranhão, formada em sua maioria por comerciantes que moravam em São Luís, preferiu viver mantendo contatos comerciais com Lisboa, com Coimbra, com a coroa portuguesa, do que se submeter ao governo do imperador Pedro I, que estava no Rio de Janeiro. Aí o seguinte, a independência foi proclamada em 7 de setembro de 1822. 10 meses depois de uma pressão muito grande exercida por Dom Pedro I, a ligação de Caxias com o interior, ajudou a fortalecer esse movimento justamente para avançar rumo a São Luís, que fica no litoral, Então, assim, houve esse protagonismo de Caxias justamente porque tinha uma localização geográfica privilegiada, já que era interior. Então, a partir dali, foi um ponto de apoio para que as tropas pudessem avançar rumo à capital, São Luís. A São Luís, da primeira metade do século XIX, era conservadora, avessa aos comandos vindos do Rio de Janeiro, capital e centro político do país. Com uma rica produção e intenso comércio de algodão com a Europa, manter as relações estreitas com Portugal era o interesse das grandes elites que comandavam o destino do Estado. Naquela época, a elite maranhense, que vivia em São Luís, vivia de um intenso comércio de algodão e das drogas do sertão. Então era mais interessante para eles manter essas relações comerciais com Lisboa, até porque eles eram formados em sua maioria de portugueses e descendentes de portugueses. Manter essa relação para eles era mais vantajosa do que se submeter a um governo estabelecido no Rio de Janeiro. Esse professor de história prefere não falar em demora na adesão, mas sim num processo natural movido por interesses políticos e econômicos. Essa não foi uma realidade exclusiva do Maranhão, que se diga. Quando o imperador Dom Pedro I proclamou o grito da independência, lá em 7 de setembro, na semana seguinte, 3 províncias aderiram e ele foi construindo gradualmente esse consenso e essa unidade política em torno dele. Então muitas províncias, principalmente do Nordeste, cito o caso aqui da Bahia, do Ceará, do Piauí, foram sendo convencidas gradualmente a aceitar a submissão ao governo do imperador. Foi o caso da província do Maranhão. Um dos marcos à adesão do Maranhão à independência é a chegada do navegante escocês Lord Cochrane, que ameaçava bombardear a ilha de São Luís. Mas o professor fala que antes mesmo da chegada do Lorde, São Luís já sofria bloqueios internos e estava sufocado com a falta de suprimentos. Nós temos inclusive uma referência, que foi a Batalha do Genipapo, lá em Campo Maior, no Piauí, em que tropas portuguesas, lideradas pelo Fitier, venceram tropas que haviam sido contratadas pelo imperador Dom Pedro I. Mas aí eles marcharam para Caxias para tentar sufocar também o movimento em Caxias. E lá em Caxias, na famosa Batalha de Tabocas, as tropas portuguesas foram derrotadas e a partir de Caxias se iniciou um movimento rumo a São Luís, justamente para sufocar, para pressionar os comerciantes a aceitarem
o domínio do governo do Rio de Janeiro. A data do 28 de julho, que marca a adesão do Maranhão à independência do Brasil, devido à sua relevância histórica, motivou a Lei Estadual 2457 de 1964, que decreta o feriado em todo o estado do Maranhão. O Maranhão vai aderir ao governo estabelecido no Rio de Janeiro. O governo que emancipou, que conduziu à emancipação política do Brasil. A gente não pode esquecer que desde 1500 até 1822 o Brasil era uma autêntica colônia de exploração portuguesa. Então, em 7 de setembro, chegou-se ao fim desse ciclo colonial. O Brasil, a partir de 7 de setembro, proclamou a sua independência, não tinha mais vínculo com Portugal. Então não faria o menor sentido o Maranhão continuar com esse vínculo, já que o Maranhão é a parte do Brasil. Se o Brasil é independente, seria conveniente que o Maranhão seguisse a orientação do restante do país, de todas as províncias. Então, em 28 de julho, 10 meses depois, o Maranhão aceita e assina o termo de adesão à independência do Brasil.